O jogo é puramente financeiro, é tributário. Internet virou commodity, gente. Aqui, vocês têm essa receita já, o faturamento de vocês. E aí vocês utilizam 33%, por exemplo, com custos. Depois eu tenho que tirar as minhas despesas. Aqui já tem uma lição importante. Custo é diferente de despesa. Custo está atrelado à operação, à entrega do serviço. Os técnicos de vocês são custo, enquanto um vendedor, por exemplo, é despesa. Tá? São coisas totalmente diferentes. Depois nós temos os investimentos. Por exemplo, menos 19%. Investimentos em rede, investimentos em ativação de cliente, investimentos numa nova máquina de fusão. Enfim, tudo que vocês gastam para ampliar o ativo da empresa. E aí nós temos um lucro líquido lá de 9%. Ok? Então essa aqui é uma fotografia, por exemplo, de um provedor de internet. Receita, custo, despesa, investimento. E o que vai acontecer com a nova reforma tributária, galera? Com a nova reforma tributária, a gente já não vai ter boa parte da receita entrando. Aqui, ó, esse vermelhinho que eu separei aqui vai ser destinado ao IVA. O IVA vai ser a nova estrutura de impostos, composta pelo CBS e pelo IBS. Então, eles vão unificar os impostos em um imposto chamado IVA. Primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Tá? Então, a carga tributária ela vai aumentar, vai para 26,5%, que está separado em CBS e IBS. Volta para mim aqui. Agora eu quero dizer o seguinte, Pablo, mas beleza, isso aí a gente consegue dar um jeitinho, a gente deu um jeitinho até hoje, né? Se dá um jeitinho, joga para cá, joga para lá, tá tudo certo, deixa de pagar esse imposto aí. Não vai mais dar para acontecer. Por quê? O governo vai utilizar algo chamado split payment. O split payment funciona que nem um splitter da nossa rede de fibra óptica, tá? Então tem o cabinho de fibra, chega ali no splitter, o splitter vai distribuir aquela luz, né, pro backhaul ali, para a secundária, até chegar na casa do cliente. O split payment funciona da mesma forma. Assim que o cliente pagar o boleto de vocês ou fizer o Pix, o governo já vai receber a fatia dele na hora. O IVA já vai ser pago na hora, vai ser feito um split automático. O cliente pagou, ele divide 26,5 vai para o governo e o resto fica para vocês. Olha a dor de cabeça que isso aqui vai gerar. Antes eu tinha tudo isso aqui de receita para poder pagar os custos, despesas, investimentos e ainda ter um lucro. Se agora na arrancada eu já pago esse IVA, me sobra isso aqui de receita para compor toda essa estrutura aqui. Então, gente, o que vai acontecer com o mercado daqui para frente? Vai ter muito provedor esgoelado, vai ter muito provedor com problemas de fluxo de caixa, tá? Por quê? Porque esse provedor ele não vai ter gestão financeira. Nesse modelo do IVA, eu consigo tomar crédito de parte desses custos, despesas e investimentos. Então, nessa barrinha azul ali, ó, pode dar um zoom aqui, por favor? Então, nessa barrinha azul aqui, ó, eu consigo utilizar parte disso para tomar crédito e abater do imposto, parte disso, parte disso. Aí, somando tudo, eu vou abater um pouquinho do meu imposto. Então, eu primeiro pago o governo, para depois pagar as minhas contas. Das contas que eu paguei, eu preciso separar o que eu consigo tomar de crédito para conseguir abater do imposto seguinte. Aí eu pergunto para vocês ainda acham que o jogo vai ser técnico daqui para frente? O jogo é puramente financeiro, é tributário. Internet virou commodity, gente. Então a nossa margem, se a gente não quer ser espremido pela concorrência, a gente não quer, que a gente quer manter uma boa margem de lucro, como eram nos anos anteriores até agora, a jogada está em ter um bom planejamento tributário, em ter uma estrutura de gestão financeira e um modelo de negócio inteligente, porque é aqui que vocês vão tirar a margem extra. É aqui que vocês vão conseguir ser mais eficientes para gerar mais lucro. Entende? Então aqui eu não estou falando de estrutura técnica, tá? Então eu já quero dar aqui um caminho das pedras para vocês. Para vocês já saírem daqui, eu tenho certeza que já teve alguns insights, já teve alguns brilhos aí, pessoa já pensando no que vai fazer, como vai se estruturar, mas eu também quero passar o caminho das pedras. O que vai ser importante ter? Primeiro de tudo, plano de contas.
plano de contas que seja adequado ao provedor de internet, não um plano de contas padrão que o sistema te entregou, ou um plano de contas que tu encontrou lá no site do Sebrae. Não é um plano de contas de uma indústria, não. É um plano de contas adequado a provedores de internet, que ele vai ter toda a estrutura de custo, de despesa, de investimento e todos os subníveis, todo o detalhamento que um provedor precisa. Isso aqui é essencial, gente. Plano de contas adequado a provedor de internet. Tá? Depois de ter um plano de contas, adianta eu só lançar lá dentro dessas contas corretamente? Não, eu tenho que ter um setor de controladoria. A maioria dos provedores de internet, eles têm o CEO, tem o dono ali, o diretor, às vezes tem a esposa que cuida do financeiro, ou tem uma pessoa que é responsável pelo financeiro. Só que essa pessoa que é responsável pelo financeiro tem o quê? Uma área de tesouraria. Eu sei que vocês talvez não estão acostumados a chamar esse setor de tesouraria, mas ele é um setor de tesouraria. Ele garante o quê? Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, lançamento no sistema. Alguns utilizam XC, outros utilizam SGP, outros MK, outros Voale, enfim, fazendo propaganda de graça dos caras aqui. Vou começar a pagar, chamar o Cleito para conversar. Mas enfim, cada um de vocês tem um sistema e tem uma área com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, depende do tamanho do provedor, que garante que os lançamentos estão sendo feitos da forma correta, que lança isso no sistema, né? Que emite os boletos, que faz os pagamentos. Então, esse setor se chama tesouraria, ok? Depois, ao lado desse setor, eu tenho um setor chamado controladoria, que é diferente da tesouraria. Pior erro, desculpa a palavra, pior cagada do provedor é tentar fazer com que a área de tesouraria faça a mesma coisa que a área da controladoria. Não vai fazer, gente, não vai funcionar. E se tu tentar botar o time de tesouraria para fazer controladoria, vai fazer errado. Porque são conhecimentos específicos em cima de indicadores financeiros que a gente vai falar aqui. E depois nós temos a contabilidade. Então é tesouraria, controladoria, contabilidade. Se eu não tenho o setor de controladoria, o que acontece? Fica um buraco entre a tesouraria e a contabilidade. E aí é por isso que nós temos provedores de internet com capital social de 100 mil reais, capital social de 50 mil, de 30 mil, de 10 mil, mesmo tendo uma empresa que vale milhões. Porque não tem um setor de controladoria que vai olhar para isso, para capital social, para ativo imobilizado, para ativo intangível, não vai planejar a saída da empresa lá na frente, não vai estruturar esse negócio para que ele possa ser vendido ou para que ele possa fazer uma fusão. A gente está trabalhando agora num projeto de fusão. Cara, se essas empresas não se organizarem, vai ter uma paulada, um ganho de capital absurdo, o governo vai ganhar dinheiro pra caramba em cima desses empreendedores. Então, a gente precisa organizar primeiro para depois fazer esses movimentos. Não adianta eu querer fazer um movimento de um mês para o outro, de um semestre para o outro ou no mesmo ano. Eu preciso construir essa empresa, tá? Então, o setor de controladoria, por ele não existir, existe um gap entre a tesouraria, que é o que vocês têm, e a contabilidade. A maioria das contabilidades, e tá tudo certo, eles não entendem da estrutura técnica de um provedor. Então, tu vai pegar lá, o cara recebe uma nota fiscal, CFOA, 48FO, AS80, Furukawa. E aí, o que acontece? O provedor olha aquilo, o contador olha para aquilo ali, CFOA, 48FO, SM, Prisma. Aí o cara lê de novo, CFOA, 48FO, SM, Prisma. Que é isso, cara? Que é isso, velho? Nem sei que eu digo, vou jogar contra custo, deve ser lá custo da operação, deve ser custo do negócio. Quando na verdade isso é um ativo. Quando na verdade isso deveria compor o patrimônio da empresa. Deveria estar lá no balanço patrimonial. Mas por não ter uma área de controladoria, a maioria dos provedores tem ativo imobilizado, ó, baixinho, baixinho, enquanto eles já investiram milhões em ativos. Ok? Depois, revisão de precificação. Por que precificação? Porque vocês tinham uma estrutura de custo e despesa que era focada no ticket de vocês anteriormente. Se eu tenho IVA, se eu tenho um imposto que eu já vou pagar na arrancada, a minha precificação precisa mudar. Do contrário, eu não vou mais ter lucro.
Então a gente vai ter aí no mercado um descompasso muito grande em relação a fluxo de caixa. Gente, lucro no DRE, lucro contábil, é diferente de caixa. Eu posso estar apresentando lucro no DRE, mas não ter dinheiro no caixa. E se a galera não tiver, se vocês que estão aqui não tiverem esse entendimento de DRE, lucro contábil, tu fechar o balanço e depois olhar para o teu caixa de forma diferente, mas ter o entendimento das duas coisas, olha, vai ser bem difícil o jogo para você nos próximos anos, tá? Depois, planejamento tributário. Isso aqui eu não preciso nem falar, né? Isso aqui é a base de tudo isso que a gente está conversando aqui. Ter um planejamento tributário que vai deixar vocês seguros para os próximos anos é essencial. E aqui, gente, olha que interessante essa frase aqui, ó. Vire um piloto. Gestão por KPIs. Como assim, Pablo, vira um piloto? O que tu quer dizer com vire um piloto? Por que virar um piloto de avião? Vocês não estão vendo aqui aquele cockpit que chama? Acho que é cockpit o nome desse. Tem aquele painel cheio de indicadores dizendo para onde é que está indo, para onde é que vai, para o cara conseguir conduzir da melhor maneira. Vocês são pilotos, gente. Só que vocês são pilotos de uma empresa. Alguns têm 30 funcionários, outros têm 10 funcionários, outros têm 50, 100, 300, 500 funcionários. Vocês são os pilotos dessa empresa. Mas como que você pilota um negócio sem ter indicadores? Ou, sei mais ou menos os meus indicadores. É mais ou menos isso, eu vejo bastante. Não, meu CAC é mais ou menos isso, é entre 450 a 900 reais. Oi? 450 a 900 reais? Cara, peraí, eu dobro? Imagina um piloto olhando assim, não, é mais ou menos por esse caminho aqui que a gente tem que ir, ó. Aí o cara ajusta a bússola. Não, é mais ou menos, é nesse range aqui, ou é para lá ou é mais ou menos para lá. Não tem como, gente. Não tem como. Vocês precisam ser pilotos e para ser pilotos vocês precisam de indicadores, vocês precisam direcionar o negócio com base em KPIs, tá? Maximização do LTP, redução do CAC e controle sobre os ativos. Agora, galera, eu preciso de muita atenção aqui. Se vocês estiverem com papel e caneta, anotem. Muita atenção, porque eu vou entrar agora numa questão um pouquinho mais técnica. E o técnico geralmente é mais pesado, mas ele é essencial. Tá? A gente está falando aqui de mudança de mentalidade, está falando de construir uma empresa para receber investimentos ou para ser vendida, ou até para comprar outros provedores. Isso tudo que a gente está falando é extremamente importante se tu quer comprar outro provedor também. E eu não tenho como falar sobre isso sem entrar um pouco na questão técnica. Qual é o grande BO que eu estou vendo no setor e ninguém fala disso, isso me dá uma raiva. É o seguinte, todo mundo fala de lifetime. Lifetime, o tempo de vida do cliente. Tem muito provedor ou até consultor, cara. Eu vejo consultor falando de que tem que fazer conta em cima de LTV, tá? Geralmente, na essência, o LTV, Lifetime Value, é a margem bruta que o cliente te deixa. Tá? É quase como se fosse o faturamento. Então, tu pega o tempo de vida do cliente, por exemplo, 30 meses, e pega o ticket desse cliente, por exemplo, 100 reais, e tu multiplica um pelo outro. 30 vezes 100, tu tem 3 mil. Então, o que o pessoal fala? Cara, tu tá gastando 500 reais para ter um cliente, tu tá gastando 1.000 reais, talvez, para ter o cliente, e o cliente está te pagando 3. Então, tá lindo, maravilhoso. Galera, essa conta do LTV, ela é muito enganosa. É muito enganosa. Isso pode ser um tiro no pé absurdo. O que realmente importa é o LTP. LTP. Anotem isso. LTP. O cara... Vamos lá. Tu pagou 1.000 reais. 1.000 reais. Botou 1.000 reais na frente. Ok? Para ter o cliente, que é o teu CAC, custo de aquisição do cliente. Então, tu botou 1.000 reais em comercial, marketing, comissões, tu pagou um carro de som, tu fez mídia paga, né, impulsionou no Instagram, no Facebook, etc. Gastou no total 1.000 reais para ter o cliente na base. Aí o cliente foi lá e te pagou 1, 2, 3.000 reais ao longo lá desses 30 meses, tá? O que vai acontecer? Desses 3.000 aqui que tu recebeu, provavelmente 2.000 vai ser só custo da tua operação ao longo desse período.
e o que tu vai receber realmente de lucro desses 3 mil são R$ 1.000. Então, peraí, tu botou R$ 1.000 na frente e na prática tu tá recebendo R$ 1.000 de lucro desse cliente, então tu tá empatando, cara, tu tá só trocando dinheiro, tendo dor de cabeça. Então o que importa na prática, gente, não é o faturamento, não é o LTV, não é o quanto esse cliente te deixa de receita. Faturamento é para alimentar ego. Para de ficar dizendo, eu faturo tanto. Cara, beleza, quanto é que sobra? Na última linha, quanto é que sobra? E margem EBITDA, quanto que sobra? Então, se vocês não souberem calcular exatamente o que é o CAC, no detalhe, o CAC mês a mês, o CAC por canal de aquisição, quanto que eu gasto para trazer um cliente de mídia, quanto que eu gasto para trazer um cliente no meu outbound, meu call center, pessoal que fica ligando, tentando vender via ligação, via WhatsApp, quanto é que eu gasto com esse time, quanto que eu gasto com aquele time, quanto que eu gasto no meu CAC total, qual é o LTV do cliente, qual é o LTP desse cliente, em quanto tempo ele se paga, quanto que eu tenho de lucro normalmente no cliente? Qual é a rentabilidade que esse cliente me deixa? Se eu não souber esses indicadores, gente, eu vou estar fora. Eu vou estar fora. Não tem mais como eu sustentar uma operação com taxa de juros alta do jeito que está, com a concorrência do jeito que está, com um monte de fundo entrando, e eu ainda querer torrar o meu ticket para ganhar a base. Vocês vão acabar tendo problema de fluxo de caixa. A conta é simples, a conta não fecha. Tá? Então, maximização do LTP, ou seja, eu ganhar o máximo de dinheiro possível do cliente ao longo da vida dele, de dinheiro, lucro, lembrando. Redução do CAC, ou seja, eu preciso ter um comercial mais eficiente que vai reduzir o meu CAC. Eu preciso ter mais controle sobre os meus ativos, afinal de contas, o que eu investi em ativos eu vou conseguir tomar crédito para bater do meu imposto. Então eu preciso ter controle de estoque, eu preciso ter um controle no ativo imobilizado, no meu balanço patrimonial, eu preciso organizar o trânsito de informação entre a tesouraria e a contabilidade, para que isso pare de ser um problema na minha operação. E por último, gente, eu preciso organizar a minha empresa de maneira geral. Tá? Eu preciso parar de ser um provedor pirata. E aí, pirata, não no sentido de, pô, eu sou um provedor clandestino. Eu não tenho SCM, eu não tenho um bloco de IP, eu não tenho ASN. Não, não é um provedor pirata nesse sentido, porque isso era um provedor pirata antigamente. Um provedor pirata hoje em dia é o provedor que ele ainda não regularizou a questão dos impostos. Ele não tem os postes aprovados na concessionária de energia. Esse provedor ele não tem uma estrutura tributária, financeira, contábil que faça sentido. Tu olha, é tudo uma coisa, não bate um número com o outro. Tu olha, a conta bancária é uma coisa. Aí tu olha, o RP é outro número, que não bate com a conta bancária. Aí tu olha a contabilidade dele, não bate nem com a conta bancária e nem com o gerencial que está no RP. O cara contrata um monte de gente por fora, não tem contrato assinado, não tem CLT, não tem nada. Então, isso vai te gerar um passivo oculto, um risco tributário, risco fiscal, e lá na frente tudo isso vai ser medido, gente. Uma hora a conta chega, tá? Uma hora a conta chega.